A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, para que possamos fazer a vontade dele, ou tentando fazer a vontade dele, nos dias atuais, meus irmãos. E a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Como podemos aprender através desse texto, meus irmãos, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo garantiu para o apóstolo Pedro que Deus cuidaria dele. Por meio de um milagre, Jesus mais uma vez fez com que Pedro e seus outros apóstolos pegassem muitos peixes, conforme descrito no livro de João, no capítulo 21, versículo 4 e seguintes. Esse milagre, meus irmãos, sem dúvida, fez com que Pedro entendesse que Deus poderia facilmente dar para ele todas as coisas materiais que precisasse. Muito provavelmente, Pedro tenha se lembrado do que Jesus disse sobre Deus cuidar daqueles que buscam primeiro o seu reino, ao invés de coisas materiais, conforme descrito no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Todos esses acontecimentos, meus irmãos, moldaram a Pedro para colocar o trabalho da pregação em primeiro lugar na sua vida e não o seu negócio de pesca. Ele foi corajoso e pregou no dia de Pentecostes, guiando milhares de pessoas a aceitarem as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a Bíblia relata no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 14 e seguintes. E algum tempo depois, Pedro também ajudou os samaritanos e os gentios a serem seguidores de Cristo, conforme descrito ainda em Atos, no capítulo 8, versículo 14 a 17. Como podemos perceber, meus irmãos e irmãs, o nosso Deus usou Pedro de maneira sobrenatural para trazer diversas pessoas para aceitarem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a caminharem segundo a vontade de Deus. É isso, meus irmãos, que nós possamos aprender, né, com Pedro, aprender que obedecer a Deus é o melhor, né? E Deus jamais vai deixar faltar nada, né, àqueles que buscam primeiro o seu reino. Que devemos colocar esses aprendizados, meus irmãos, que nós acabamos, né, de observar, né, esses aprendizados de Pedro. Foram muitos aprendizados que ele teve na vida dele e que chega para nós também como testemunho para que possamos também aprender, né, através do testemunho do que aconteceu com Pedro. Que possamos, meus irmãos, colocar isso em nossa vida, sabe? Colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, colocar as coisas do reino de Deus em nossa vida em primeiro lugar, né? Porque sem Ele nada somos. De que adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a salvação? E também devemos, meus irmãos, ajudar a outras pessoas, né, a também se achegarem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a vontade do nosso Deus é que muitos se salvem, né? Em que pese muitos vão escolher, né, a vida carnal ao invés de nosso Deus, mas o nosso papel, né, como verdadeiros, né, cristãos, é orientar, né, é falar de Deus, é sermos instrumento dele enquanto estamos vivos aqui nessa terra. Toma posse desta palavra, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus.